Meus caros amigos, bom dia aí a todos vocês que estão assistindo essa aula no momento em que ela está sendo gravada. Faço questão de registrar aqui o nome de todos, tá? A Ana Vasconcelos, Cristiane Bastos, Edileuda Pastora, Fernando Azevedo, Giovanni Magalhães, que sou eu, Isa Tafnis, Isabelle, ou melhor, Islane Abreu, Israel Almeida, Joaniza Muritiba, João Marcelo, João Vitor Façanha Pessoa, Levi Silveira Camilo, melhor, Leci Silveira Camilo, perdão, Levi Azevedo e Valdir Serpa Ferreira. Meus amigos, sejam bem-vindos aí, bom dia para vocês. E para você que vai me assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tema da aula de hoje já está aqui de lado, ó. Assembleia de Credores e Comitê de Credores. É mais um tema que a gente deu uma estudada ali mais para o início, né, desse período aí relacionado à AV2, desse período que está aí, por assim dizer, relacionado a essas aulas virtuais, em que a gente viu, né, de maneira muito rasa, e a gente precisa dar uma aprofundada, dada a relevância dessa temática para um ponto de vista pragmático, tá? Se liga então aqui comigo para a gente poder, digamos assim, começar a nossa aula, tá? A gente vai naquele mesmo esquema, tá? Vou dar uma focada aqui agora nos slides para a gente poder evoluir. Eu tenho aqui uma ou duas paradinhas no decorrer da aula para a gente ver como é que essa coisa está ficando, tá? Então, sem demora, vamos nós aqui para nossa aula, tá? Bom, meus amigos, a primeira coisa que a gente precisa ficar ligado é no quê? É justamente nas atribuições que o legislador entregou, vamos dizer assim, à Assembleia de Credores. Isso porque, meus caros, na lei anterior, quando a gente ainda tinha falência e concordata, né, os credores tinham pouquíssima participação no andamento aí do processo, mas pouquíssima mesmo. Eles pouco faziam, né, no processo. Basicamente, qual era a relevância do credor? Habilitar o seu crédito e esperar para ver se ele vai conseguir ser pago ou não. Nessa lei, não. A gente nota aí uma participação extremamente ativa dos credores, né? Porque eu tenho a Assembleia de Credores e eu tenho o Comitê de Credores ali funcionando como órgãos que vão gerenciar o andamento da falência. E muitos temas importantes foram entregues para os credores resolverem em assembleia, tá? Se você pegar aí o artigo 35 comigo, você vai ver que o inciso 1, ele vai te dar justamente, não é? Vamos dizer assim, as atribuições que a Assembleia terá na recuperação judicial, e o inciso 2, ela vai me dar as atribuições na falência. Meus amigos, seja lá quais forem, e a gente vai conversar agora sobre elas, é importante que você saiba o seguinte: esse artigo 35, o rol previsto nesse artigo 35, ele é um rol exemplificativo, tá? Eminentemente exemplificativo. Apesar da importância dos temas que foram entregues, eles não são os únicos. Exemplificativo. Se você olhar tanto no inciso 1 quanto no inciso 2, a última linha que aparece é a linha que vai dizer, inclusive, o seguinte, né? Outros interesses que possam afetar aí os credores. Então, além desses, qualquer outro assunto que possa repercutir na esfera jurídica dos credores podem ser levados aí para a Assembleia
de credores debater. Dito isso, vamos então ver em cada um dos processos, na recuperação e na falência, para que serve a Assembleia de Credores. Vem comigo primeiro na recuperação, óbvio, o principal deles, né? É a Assembleia de Credores que, em regra geral, vai deliberar sobre a aprovação do plano de recuperação judicial ou sobre eventual alteração, eventual modificação que esse plano possa sofrer, dentro daquilo, né, que a gente estudou na época do começo do semestre, direcionado para a AV1. Né? Recuperação judicial só existe se e na medida que os credores quiserem. Afinal de contas, são eles, credores, que aprovam o plano e são eles, os credores, que aprovam eventuais modificações no plano de recuperação. Tá? Além disso, cara, a gente tem o quê? É da Assembleia de Credores, na recuperação judicial, e adiantando aqui um pouco, ó, veja que é comum também na falência, a deliberação sobre a constituição do Comitê de Credores. A gente vai perceber, ao final dessa aula, justamente isso, que o Comitê de Credores ele é um órgão facultativo. O mais das vezes ele não é constituído e não faz falta a sua não constituição. Final da aula, quando a gente estiver falando sobre o comitê, você vai entender o porquê disso. Agora eu quero que você perceba o quê? Por que ele é facultativo? Porque são os credores em Assembleia Geral, tanto na recuperação quanto na falência, que vão, por assim dizer, deliberar sobre se vai ou se não vai constituir o comitê de credores e deliberar aí sobre a nomeação dos seus membros. Outro tema de recuperação diz respeito, meus amigos, ao pedido de desistência. Cara, para você entender isso aqui, eu preciso que você se lembre de algo comigo, né? Que você estudou, é o novo, quando você fazia Processo Civil 1 ou TGP, tá? Repara aqui comigo, responde aqui no chat, só para eu ver se você está ligado nisso. Imagina o seguinte, tá? Eu entrei com uma ação, protocolei em juízo uma ação contra você e eu quero desistir dessa ação. Lembra que tem uma regra antes da citação, depois da citação? Lembra disso? Lembra dessa regrinha da desistência antes e depois da citação? Como é que funciona? Né? Antes da citação, é possível, né, essa desistência, independentemente de concordância do réu. Depois da citação, é possível, ótimo. Valeu, Cristiane, valeu, Islane, é exatamente isso. Tá? Por que a gente tem essa regra? É que, meus amigos, com a citação é formada aí a lide processual e, ao ser formado a lide, ela precisa ser resolvida de acordo com o devido processo legal. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente tem aqui. Tá? Porque na recuperação judicial, se é que a gente tem lide, essa lide ela é formada com a decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Se liga, hein? Não pode confundir a decisão que defere a primeira com a decisão que concede a segunda, aquela em que o devedor começa a cumprir o plano. Eu estou falando da primeira, da decisão que defere. Então, se você protocolou um pedido de recuperação e quer desistir, você faz isso antes da decisão que defere, você pode fazer isso à vontade. Agora, depois da decisão que defere e até, bicho, aqui concede, para você desistir, aí vai precisar convocar uma assembleia de credores
para que essa Assembleia de Credores concorde com essa desistência. Nós temos ainda a história do gestor judicial. A gente também estudou isso aqui, né? Toda vez que o devedor vai ser afastado da administração da sua empresa, de acordo lá com o artigo 64 da lei, ou se o devedor for sociedade, os seus administradores forem afastados, os credores eles vão então nomear o gestor judicial, que é o cara que vai administrar a empresa em recuperação toda vez que o devedor tiver de ser afastado, tá? Tá aí o gestor judicial, né? Já na falência, a primeira é comum, como a gente viu, né? Comitê de credores é a assembleia que escolhe. E uma deliberação específica da falência é o quê? É a questão de a aprovação de outras modalidades de realização do ativo. Meus amigos, vejam, uma das últimas aulas que a gente fez antes de começar essas aulas síncronas foi justamente uma aula específica sobre realização do ativo. Apenas aqui uma relembrança de revisão, tá? O que acontece? A gente percebeu que eu tenho modalidades ordinárias e extraordinárias de realização do ativo. Quais são as modalidades ditas ordinárias? 3. O leilão por lances orais, as propostas fechadas e o pregão presencial, tá? O que são modalidades extraordinárias? Modalidades extraordinárias, elas decorrem do caso concreto e elas podem ser aprovadas ou pelo juiz a partir de requerimento fundamentado aí pelo administrador judicial, artigo 144 da lei, ou a regra geral, que está no artigo 145, pela Assembleia de Credores. Se a Assembleia aprovou, não pode o juiz dizer diferente, tá? Então, é possível também que a gente faça a realização de ativo por instrumentos que não estão definidos na própria lei quando do processo de falência. Para isso acontecer, regra geral, convoca a Assembleia de Credores para os credores aprovarem esse tipo de realização do ativo, tá? Outra coisa importante aqui para a gente entender vai dizer respeito ao procedimental aí de convocação para a Assembleia de Credores. Esse procedimento, para quem quiser acompanhar na lei, ele está ali entre os artigos 36, especificamente falando, e também você vai ver alguma coisinha sobre isso no 37, tá? Mas antes da gente falar do artigo 36, você precisa, bicho, passar os olhos aí comigo no artigo 191 da lei. Por quê, meus amigos? O artigo 191 da Lei 11.101 vai indicar para nós justamente a regra geral da publicidade ou da publicização dos atos processuais aí na falência e na recuperação de empresas. Qual é a questão aqui? A questão é que o processo de falência ele não segue a lógica do sigilo de justiça, do segredo de justiça, pelo menos não em regra geral. Então, os atos precisam serem publicizados, tá? Como se faz isso? Regra geral é o 191. Se você abrir aí a sua lei, seu vadimeco, ou o site do Planalto para você ver comigo, você vai perceber o quê? Você vai perceber que o artigo 191 vai nos dizer mais ou menos assim, não é que, salvo disposição na lei em sentido contrário, eu tenho disposição no 36, né? Salvo disposição em sentido contrário, como é que a gente publica os atos processuais da falência e da recuperação? Essa publicação ela vai se dar através de publicação, vamos dizer assim, no órgão oficial, no diário oficial do Estado, ali onde a sociedade tiver sido declarada falida, né? Essa é a ideia que a gente vai ter
lá do artigo 191, publicação aí sempre, né? Publicação aí sempre no Diário Oficial, tá? Que vai ser, evidentemente, né, já que há um processo que tramita, né, um processo que tramita, vamos dizer assim, perante a Justiça Estadual, o Diário Oficial do Estado, evidentemente, do local onde foi declarado ali a falência ou deferida a recuperação judicial para aquele empresário, tá? Dito isso, cara, é importante que você perceba, ainda no 191, que basta isso. Porém, se a massa falida tiver disponibilidade financeira, se a massa falida comportar, ou se o devedor em recuperação judicial também, será possível ser feita publicação também em jornal de grande circulação. No nosso caso aqui, seriam publicações em anúncios de classificados em jornais como O Povo, Diário, Tribuna, etc. Tá? Mas repara, eu não preciso regra geral de publicação na imprensa oficial. Tá? Eu preciso de publicação em jornal de grande circulação. Eu só preciso de publicação na imprensa oficial. Tá? Isso na regra geral, com um detalhe. Né? O nome do devedor vai ser modificado, né? E vai ficar agora fulano de tal limitada falido ou fulano de tal limitada em recuperação judicial, conforme nos mostra aí o parágrafo único do artigo 191. Essa lógica de publicação, meus amigos, a gente não vai usar para a convocação, porque a gente tem uma norma específica, que é a norma do artigo 36. Antes da gente tratar do procedimento, e hoje eu posso comentar esse gráfico que eu desenhei para vocês, é importante que você saiba quem é que pode fazer a convocação da Assembleia de Credores, né? E de que modo, né, ou por qual motivação o legitimado a convocar irá cumprir esse ato. Meus amigos, evidentemente, como se trata de um ato relacionado, seja ao processo de recuperação, seja ao processo de falência, a competência para a convocação da Assembleia de Credores é do juiz. O mesmo juízo lá que decretou a falência, o mesmo juízo lá que deferiu o processamento da recuperação judicial, é o juiz que vai, por assim dizer, ter a competência para convocar a Assembleia de Credores. Tá? Ele vai fazer isso como? Tá? Ou ele faz isso de ofício, ou ele faz isso a pedido do administrador judicial, ou ele faz isso a pedido aí de, vamos dizer assim, a pedido aí de credores que representem, veja bem, 25% do valor dos créditos de uma determinada classe da Assembleia de Credores. Eu vou já falar da Assembleia de Credores e eu lhe mostro o que é classe lá. Por hora, vai ficando aí para você só com o conceito, tá? É o juiz que convoca, ele pode convocar de ofício, o administrador, enquanto auxiliar do juízo, o cara que vai estar conduzindo o processo, pode fazer esse requerimento para o juiz, e além disso, vamos dizer assim, os credores que representarem pelo menos 25% do valor dos créditos, em valor de crédito, não em número de credores, 25% do valor dos créditos de uma classe, podem fazer, não é, esse requerimento aí ao juiz para convocar uma Assembleia Geral de Credores, notadamente
naquelas situações em que vão ocorrer, né, discussões ali sobre os interesses dos credores no processo, tá? E aí, bicho, como é que funciona? Veja, tudo parte, cara, da elaboração de um anúncio, de um edital de convocação. Esse edital de convocação ele vai trazer o dia, a hora e o local onde as assembleias vão, onde a assembleia vai ser instalada, com a data da tentativa de instalação em primeira convocação e com a data da tentativa de instalação em segunda convocação, tendo prazos mínimos aí a respeitar, a gente comenta já isso. O que vai constar no edital de convocação? Vai constar basicamente, como a gente estava dizendo, o dia, a hora e o local, a chamada pauta ou ordem do dia, né? Se for uma assembleia para discutir o plano, né? Vai estar no edital a informação de para onde os credores podem se dirigir para obter uma cópia aí antecipada do plano, para poderem se preparar aí para os eventuais debates e votação na Assembleia de Credores, né? Além de eventuais outros documentos que precisem ser apresentados de maneira antecipada. O edital de credores também trará informação de onde e como os credores poderão terem acesso. Veja, cara, que aqui, ó, o edital de convocação, ele vai ser publicado, tá? O edital de convocação, ele vai ser publicado tanto no Diário Oficial, como também em jornal de grande circulação, do local da sede e das filiais do devedor. Se liga, que agora eu tenho uma partícula agora é cumulado, agora o devedor, a massa falida, precisa dar seus pulos para fazer as duas publicações. No 191, como a gente viu, basta a publicação no Diário Oficial. Se tiver disponibilidade financeira, faz em jornal de grande circulação. Agora não. Para convocar, tem que ter nos dois. Tá? Bom, é preciso que o edital preveja um prazo mínimo de 15 dias entre a data dessa publicação, tá? Entre a data dessa publicação e a data aí da tentativa de instalação da Assembleia em primeira convocação, que em primeira convocação essa Assembleia vai se instalar como? Ela vai se instalar se tiver presente 50% mais um do valor dos créditos de cada classe da Assembleia. Eu vou já possivelmente no slide seguinte te mostrar a Assembleia nas suas classes, tá? E lá eu volto a essa temática para você entender tanto esse quórum quanto o requerimento, né, para o juiz fazer a convocação que a gente comentou agora há pouco, tá? Então, para se instalar em primeira convocação e não precisar da segunda, ter credores que representem metade mais um do valor dos créditos de cada classe. Em segunda convocação, com qualquer número presente, a Assembleia vai se instalar e vai fazer as votações que da pauta aí da ordem do dia puderem ser feitas de acordo com o quórum presente. Beleza? Tranquilo? Tá? Importante, cara. Seja em primeira convocação, seja em segunda convocação, cabe, veja bem, ao administrador judicial, presidir, regra geral, os trabalhos da Assembleia. Tá? É ato do administrador judicial presidir os trabalhos da Assembleia. É ato do juiz convocar, é ato do administrador judicial presidir os trabalhos da Assembleia de Credores. Tá? E aí,
o presidente, evidentemente, escolhe, dentre um dos credores presentes, aquele que vai ser o secretário-geral da Assembleia, o cara que vai ter a atribuição aí de redigir a ata daquela Assembleia, com o administrador judicial presidindo os trabalhos. Porém, meus amigos, é importante que a gente perceba o quê? Se tiver deliberação aí sobre o afastamento do devedor não, do administrador judicial, ou se tiver deliberação que seja aí incompatível com o administrador judicial assumir, porque ele eventualmente possa ter, não é, vamos dizer assim, interesse conflitante, não é, por incompatibilidade, nesse caso, a Assembleia ela vai ser presidida pelo credor que tenha o maior crédito, o maior valor de crédito dentre os presentes. E esse credor assumindo, não é, a presidência, ele indica o seu secretário, tá? Fique esperto com isso. Regra geral é o administrador judicial. Agora, se a Assembleia for discutir tema do administrador judicial, o maior credor assume a presidência e o presidente nomeia o seu secretário-geral. Meus amigos, outra questão importante aí sobre a dinâmica da Assembleia é você perceber o quê? A diferença que há entre participação da Assembleia e assistência da Assembleia Geral de Credores, né? Quem mostra muito bem aí de maneira doutrinária essa diferença é o Gladstone Mamed, lá no seu livro Direito Empresarial Brasileiro, volume 4, o de falências e recuperação de empresas, tá? Mas aqui para você entender, cara, qual é a diferença, tá, da participação propriamente dita para assistência, tá? Na participação, como o próprio nome sugere, você vai estar diante aí do credor que estará participando da Assembleia. Como assim? Ele se fará presente, ele será utilizado, o seu crédito será utilizado como objeto aí para definição de quórum e ele terá direito de voto, tá? E ele terá direito de voto. Já há credores que vão ficar apenas aí na assistência, tá? Cara, apesar do nome, o credor que está na assistência, ele também, entre aspas, aqui participa, porque ele vai se fazer presente. Agora, ele vai se fazer presente, porém, ele não terá direito de voto e ele também não será considerado para efeito de contagem de quórum, tá? Então, essa é a diferença da participação propriamente dito para a participação mediante assistência. Na participação propriamente dita, você, credor, tem direito de voto e você, credor, é considerado para efeito de quórum, tanto da instalação da Assembleia quanto para a deliberação. Já na assistência, não. Você até participa, até se faz presente, mas você não será considerado para efeito de quórum, de instalação ou de deliberação, e nem você terá direito de voto. Eu deixo aqui, né, entre aspas, é o novo tarefa de casa para vocês, a leitura do artigo 43, que vai nos mostrar todos os casos de assistência, todas aquelas situações em que, né, o credor, apesar de credor, não conseguirá votar em assembleia. Beleza? Para a dinâmica da Assembleia, uma questão muito importante vai dizer respeito justamente à lista de presenças. Isso porque, cara, na lista de presenças, o que a gente vai ter? Na lista de presenças, a gente vai ter, como o nome sugere, uma lista com a identificação nominada dos credores, que vai estar disponibilizada lá no local onde vai acontecer a Assembleia, para quê? Para o credor se identificar, assinar ali a lista, e a lista vai ser um instrumental pelo qual serão contados os quórums, vamos dizer assim, tá? De modo que essa lista ela precisa ficar disponível
para assinatura, não é para colher a assinatura dos presentes, até o momento em que o presidente da Assembleia declarar aberto aí os trabalhos daquela Assembleia, tá? E aí, cara, é importante, né? Vai o credor lá pessoalmente, assina lá a lista e ponto final e faz as suas votações, evidentemente destacando-se aí aquelas pessoas, aqueles credores mencionados no artigo 43, que estarão na mera assistência, né? Ou seja, participando sem direito de voto e sem serem considerados para efeito de quórum. Porém, meus amigos, é possível, é bom que se diga, a qualquer credor a participação por procuração, né? Pode ir aí o seu representante, portanto, né? Pode ir aí o seu mandatário, o seu procurador lhe representar no caso concreto, por exemplo, o seu advogado, que eventualmente já está habilitado nos autos ou que você está trazendo específico para isso. E aí a lei vai trazer um requisito para a gente relacionado a isso, tá? Para você poder olhar aí, a lei vai trazer um requisito para a gente relacionado a isso, lá no parágrafo 4º do artigo 37, dizendo para nós o quê? Que se é para ocorrer a participação por procuração, o procurador ele tem até 24 horas antes, tá? Da data da realização da Assembleia, dessas datinhas aqui, ó, de primeira instalação ou de segunda instalação, tem aí até 24 horas antes para fazer, vamos dizer assim, a indicação, veja bem, a indicação de qual página do processo está a procuração, se é que ele já está habilitado nos autos, ou de trazer o documento comprobatório do mandato, a própria procuração para aquele momento, tá? Se liga. Vai o procurador até um dia antes, 24 horas, ou ele apresenta a procuração para o administrador judicial, ou ele manda lá uma petição dizendo a procuração está nas folhas tais do auto tal, tá? E a gente tem também a possibilidade de representação por sindicato, aqui, meus amigos, especificamente para o credor trabalhista, tá? O credor trabalhista pode ir ele diretamente, assinando lá a lista de presenças. O credor trabalhista pode ter a sua participação por procuração, através do seu advogado, e o credor trabalhista, especificamente, ele pode vir a ser representado por sindicato. Bom, se o sindicato quiser se envolver nesse processo, ele precisa apresentar uma lista com todos os empregados, né, credores empregados que são associados, que ele pretende ali representar. Lista com todos os credores A, B, C, D, toda essa lista precisa ser encaminhada, vamos dizer assim, para o administrador judicial, no prazo aí de 10 dias antes da realização da Assembleia, tá? Prazo de 10 dias antes das datas, essa lista ela tem que chegar nas mãos do administrador judicial, tá? E aí tem um detalhe importante que a lei percebeu e já resolveu diretamente. Qual? Se eu tiver um empregado, um credor empregado, que figure na lista de 2 sindicatos, tá? Um credor que figure na lista de 2 sindicatos, esse credor, ele terá o prazo da procuração para dizer se vai ser representado pelo sindicato A, se vai ser representado pelo sindicato B, tá? Então, imagina, cara, você é empregado de determinada sociedade empresária que foi declarada falida, tá? Lá dentro ali vai ter uma série de funções, né? Uma série de sindicatos, portanto, representando aqueles empregados.
Imagina que você é empregado da função A para aquele determinado empresário, mas você é empregado de uma função B para outro, tá? E eu tenho a função B nesse sociedade empresária que faliu. Então, pode acontecer de o sindicato da categoria A e do sindicato da categoria B mandarem as listas de empregado e você figurar nas duas. Esse é o caso aqui que a gente está dizendo para você que está lá no artigo 6º, no artigo 37, parágrafo 6º, inciso 1. Tá? Nesse caso, você vai ter até 24 horas antes da Assembleia para dizer: é o sindicato A que vai usar o seu voto para efeito de, né, o seu crédito para efeito de votação, ou é o sindicato B? Se você não fizer essa indicação, o seu nome na lista fica sem efeito para os sindicatos votarem. Tá? Então, se o empregado apareceu na lista de 2 ou mais, ele vai ter as 24 horas antes, prazo da procuração, para dizer qual dos sindicatos vai nomeá-lo. E detalhe, tá? Vale a pena frisar aqui com você. Não é porque tem o sindicato que o empregado está proibido de ir para aquele processo, não, tá? Se mesmo você aparecendo numa só lista de sindicato e você vai ao processo, o sindicato não poderá votar com o seu crédito e, importante, você pode votar, inclusive, em direção completamente diferente daquilo que o sindicato eventualmente indicar, tá? Bom, dito isso, para a gente então puxando, vamos dizer assim, o papinho final sobre Assembleia de Credores, e aí eu dar aquela pausa estratégica para ver se está tudo ok, a gente partir para o comitê e para as questões. Direito de voto, cara. Direito de voto, tá? Direito de voto. O que você precisa saber de entrada? Regra geral, como é que vai funcionar o direito de voto, tá? Regra geral, como é que vai funcionar o direito de voto. Regra geral, meus amigos, o direito de voto, ele é proporcional ao valor do crédito, tá? Regra geral, ele é proporcional ao valor do crédito, tá? Proporcional ao valor do crédito. Isso significa dizer o quê? Se eu sou credor de 10 mil reais e você é credor em 30 mil reais no mesmo processo, o seu voto vale 3 vezes o meu, tá? Porque o voto, ele é proporcional ao valor do crédito, tá? Quem vota, né? Ora, quem vota. Se a Assembleia de Credores, quem se acha que vai votar, não é? O administrador judicial, o comitê, o juiz, o devedor, não é óbvio que vão ser os credores. Mas o que eu quero lhe mostrar aqui, tá? O que eu quero lhe mostrar aqui se refere justamente ao seguinte, tá? O que eu quero lhe mostrar aqui se refere justamente ao seguinte: não é todo credor que vai ter assento e que vai ter voto em Assembleia de Credores. Para o credor votar na Assembleia de Credores, ele precisa que seu crédito venha a ser habilitado no processo de falência ou de recuperação para que ele possa votar. Vale dizer, explicando aqui melhor, se o crédito daquele credor ele precisar se submeter aos procedimentos de verificação e habilitação de crédito, nesse caso, o credor poderá votar. Agora, se o crédito desse credor não se habilita na recuperação ou na falência, esse credor não terá, portanto, direito de voto. E o exemplo clássico aqui é o crédito da Fazenda Pública, é o crédito tributário. Isso por quê? Isso porque, pelo fato de que
o credor tributário, o crédito tributário, ele não se habilita, não é? Na falência, ele não se habilita na recuperação, portanto, ele não vai ter direito de voto. Outra questão importante: o credor do crédito impugnado vota? Meus amigos, a resposta aqui é a resposta de advogado, não é nem sim nem não, depende. Né? Por quê? Lembre do procedimento lá de verificação de créditos, que a gente já estudou em aulas anteriores, que a gente vai ter a fase ali da ação de impugnação. Crédito impugnado é o crédito objeto dessa ação de impugnação. Pode ser que ele vote, pode ser que não. Né? Se o crédito está habilitado e ele é impugnado, ele vai votar. Se o crédito não está habilitado e é impugnado de repente para incluir, a priori ele não vota. Tá? Então, aqueles créditos que estão na fase de impugnação, é importante, não é, que o credor ele venha pleitear perante o juiz, numa tutela ali de provisória de urgência, o seu direito de voto ou não para aquela assembleia que está sendo convocada. Isso porque, meus amigos, a assembleia ela tem um poder quase soberano aí, tá? Se ela for convocada, ela vai ter que acontecer. Olha o que eu tenho no artigo 40 da lei. A gente não pode pleitear aí uma tutela provisória de urgência visando suspender a realização da Assembleia por conta de discussão de crédito. Convocou, ela vai ter que acontecer. E mais, cara, o parágrafo 2º do artigo 39 vai dizer para nós o quê? Aquela votação daquela assembleia não será invalidada se um ou mais credores saírem do processo. Né? Se o credor que votou, ele vier a ser retirado do processo, ele vier a ser excluído por um motivo posterior. Ele não vai ter esse direito, tá? Então, o que você pode pleitear como tutela provisória se você está ali nessa situação de discussão do seu crédito? Você vai ter que pleitear se você vota ou se você não vota na Assembleia, tá? É isso que você vai ter que ver aí, tá? Bom, para a gente ir, então, quase já fechando esse primeiro momento da aula, olha aí para vocês a composição da Assembleia de Credores que a gente vê lá no artigo 41, tá? Veja que hoje a gente tem 4 incisos no artigo 41. Os 3 primeiros incisos originais, o inciso 4 tendo sido incluído pela Lei Complementar 147. Cada inciso desse, minha turma, é que a gente chama na prática vamos dizer assim, classe de credores na Assembleia. Ou seja, né, para requerer a convocação da Assembleia, veja, basta 1/4 do valor do crédito da classe 1, ou 1/4 do valor do crédito da classe 2, ou ainda 1/4 do valor do crédito da classe 3, ou 1/4 do valor do crédito da classe 4. Tá? E para instalar a Assembleia em primeira convocação, a gente vai precisar de 50% mais um em cada uma dessas classes, sempre olhando aí o valor dos créditos, tá? Classe 1, classe do credor trabalhista e de acidente de trabalho. Classe 2, credor com garantia real, o credor baseado aí em penhor, hipoteca ou anticrese, normalmente é banqueiro, né? Que entra aí na classe 2. Classe 3, o resto da galera, praticamente, os credores com privilégio especial, geral, quirografário e subordinado, e a classe 4, que foi incluída, né, pela Lei Complementar 147, a classe dos credores enquadrados aí como ME, microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte. Essas são, portanto, as 4 classes atuais, tá? As 4 classes atuais, vamos dizer assim, na composição da Assembleia de Credores.
Bom, meus amigos, como é que a gente faz essa aprovação para a gente ir terminando esse primeiro momento aqui da nossa aula, tá? Como é que a gente faz isso? Primeiro, é importante você ver as modalidades aí de deliberações em assembleias que existem, tá? É importante que a gente diga, primeiro ponto aqui, a gente pode fazer a divisão da votação em votação por Assembleia Geral e votação por subassembleia ou por classe, tá? Vamos fazer essa diferença aqui de maneira bem didática aí para facilitar a sua anotação, tá? Primeiro critério importante para a gente tratar é esse: a votação por Assembleia Geral ou a votação por classe. Eu vou voltar para o slide anterior para a gente poder conversar em cima da composição da Assembleia, tá? Repara, votação por Assembleia Geral é aquela votação em que todo mundo vota junto e por um quórum aí de maioria ou qualificado, a gente aprova, né? A gente aprova, vamos dizer, determinado conteúdo, determinado tema. Já a votação por classe ou por subassembleia é aquela votação que vai se dar, ó, em cada um dos incisos, digamos assim, tá? Em cada um dos incisos, digamos assim, a gente vai ter a chamada votação por classe ou por subassembleia. Ainda, meus amigos, é importante que a gente saiba que essa votação ela pode se dar de acordo com o volume de créditos, com a maioria dos créditos, ou de acordo com o número de credores. Tá? Dependendo do caso concreto, a gente vai poder ter essa variação aí e o legislador usa isso para combinar todos os esquemas de votação. A regra geral da votação está aonde? No artigo 42. O que a gente vai ter aqui? O que é a votação regra geral? É votação, meus amigos, por deliberação em Assembleia Geral com aprovação pela maioria dos créditos e não dos credores, tá? Regra geral é dessa forma que a gente aprova as deliberações da Assembleia de Credores em geral, tá? Aprovação, repito, por Assembleia Geral com votação pela maioria do valor dos créditos. Entretanto, nós temos exceções aí, tá? Primeira exceção a gente vê logo no artigo 44. Por quê? Meus amigos, para a constituição do Comitê de Credores, tá? Basta que uma das classes, veja bem, basta que uma das classes, ou a classe 1, ou a classe 2, ou a classe 3, ou ainda a classe 4, venha, vamos dizer assim, a aprovar. Vamos montar o comitê de credores. Ainda que as outras três não concordem, se uma disser que quer montar, a classe monta, tá? E a votação, então, ela vai se dar aqui, a exceção aqui, ela está justamente nisso. A votação, ela vai se dar por classe, a maioria dos créditos daquela classe aprova a indicação dos membros do comitê de credores. Basta uma classe querer que o comitê tem que se instalar, né? E a aprovação dos membros ela será por maioria dos créditos. O outro critério que a gente já estudou e a gente vai voltar também a ele pós AV2 é a exceção de aprovação do artigo 45 para aprovação ou modificação do plano, né? Aqui, meus amigos, a gente vai ter votação por classe, tá? Por cada inciso, né? Cada inciso aí vai votar em separado, inciso 1, inciso 2, inciso 3 e inciso 4. E como é que aprova, tá? No inciso 1 e no inciso 4, especificamente para aprovar e para modificar o plano, a votação ela será do tipo per capita ou por cabeça. Vale dizer,
você vai ter um só voto de igual valor e de igual peso com os demais credores, independentemente do valor do seu crédito, tá? Olha o exemplo que eu lhe dei agora há pouco. Meu crédito de R$ 10.000, o seu de 30, regra geral, você tem voto 3 vezes igual ao meu. Agora, para aprovação do plano de recuperação, a gente vota igual, tá? Isso vale para a classe 1 e para a classe 4, por maioria dos credores, essas classes aprovam. Já para a classe 2 e para a classe 3, tá? Classe 2, garantia real. Classe 3, o resto da galera. Aí você vai precisar da maioria dos credores representando a maioria dos créditos, tá? E, por final, a forma alternativa de realização do ativo, a aprovação de uma modalidade extraordinária de venda do patrimônio do falido. Isso é aprovado por Assembleia Geral, só que o que vai mudar aqui é o quórum. O quórum não é mais a maioria dos créditos, é um quórum qualificado, é o quórum de 2/3 do valor dos créditos presentes aqui à Assembleia, tá? Meus amigos, do que a gente falou até aqui, tá tudo ok aí para vocês? Deixa eu voltar agora aqui para o nosso chat, a gente dar aquela paradinha estratégica para isso, tá? Que a gente vai ainda terminar essa aula falando do comitê de credores e resolvendo aí umas 3 ou 4 questões que eu separei para vocês. Até aqui deu para acompanhar? Não ficou aí nenhuma dúvida pendente? Algo aí que não ficou claro, que você pode ter confundido, que você pode não ter pegado bem das suas anotações? Ou eu posso seguir viagem, digamos assim? O que vocês me dizem aí? Né? O que vocês me dizem aí? Posso seguir viagem? Vamos nessa, então. Ah, vamos nessa, então. Obrigado, vamos nessa. Então, deixa eu voltar para a minha tela lá para a gente voltar. Cara, falando aí de comitê de credores com vocês, tá? Muita pouca coisa a gente vai ter que falar sobre o comitê de credores, tá? Até porque, bicho, é um órgão que, apesar de estar na lei, ele não acontece na prática, tá? Apesar de estar na lei, é muito de dificílima situação dele ocorrer na prática. Sinceramente falando, eu não sei dizer para vocês se já houve aqui nas varas de falência em Fortaleza processo de falência ou de recuperação que nomearam comitê de credores. Eu não me recordo agora de um exemplo para dar, tá? Mas, cara, tá na lei, a gente precisa conhecer, tá? Então, vamos falar um pouco sobre o comitê de credores. Primeira coisa que você precisa perceber é a composição do comitê de credores, tá? Prevista no artigo 26. Veja que o comitê de credores hoje ele tem 4 representantes. Eram inicialmente 3, tá? Só que o representante 4 ele foi inserido também pela Lei Complementar 147 de 2014, que você não precisa ir atrás dessa lei, tá? Precisa não, tudo que a gente precisa dela já está incorporada na Lei 11.101, tá? E para cada representante vai ser nomeado um titular e 2 suplentes, tá? Evidentemente, os suplentes funcionam quando o titular não estiver presente, né? Vai ser o titular, o primeiro suplente e o segundo suplente fazendo essa escala aí em relação à presença, tá? A gente vai ter um titular e 2 suplentes. Para o representante dos créditos trabalhistas, para o representante dos credores com garantia real ou privilégio especial, para o representante dos credores quirografários ou de privilégio geral, e para o representante dos credores ME ou EPP, tá? Para cada um desses representantes, a gente vai ter, né? Vamos dizer assim, a gente vai ter um titular e respectivamente 2 suplentes. Importante a observação, hein?
Importante essa observação. Veja, tudo o que se tem e que a gente viu aí na aula passada a respeito da posse, da destituição, da substituição e da responsabilização do administrador judicial é aplicável ao comitê de credores, é aplicável aos membros aí do comitê de credores com uma única peculiaridade. Lembre que para o administrador judicial, quem nomeia é o juiz, né? E aí o administrador judicial tem 48 horas para assinar o termo de posse, sob pena da nomeação ficar sem efeito, e aí o juiz nomear um segundo administrador judicial. No caso do comitê, como a gente viu, é a Assembleia que decide se vai ter a constituição do comitê, e cada classe vai votar aí a indicação dos seus representantes. Ou seja, indicou, o cara tem 48 horas para tomar posse dentro do processo. Se ele não toma, aquela nomeação ela fica sem efeito, e ao ficar sem efeito, aquela classe de assembleia vai nomear um segundo representante, tá? Bom, importante aqui também para vocês é o quê? É a gente perceber, cara, o que a gente tem de atribuições para o comitê de credores. Se você pegar o artigo 27, você vai ter ali todas as atribuições do comitê de credores, atribuições aí comuns que o comitê de credores vai ter no âmbito aí, não é, tanto do processo de falência quanto do processo de recuperação judicial, além de, no inciso 2, atribuições, não é, relacionadas, não é, atribuições relacionadas especificamente à recuperação, tá? Aqui eu vou deixar, cara, para você a leitura do artigo, não é, em casa mais uma vez, tá? Porém, quero te chamar a atenção uma coisa, olha só. Fiscalização da atividade dos administradores, zelar pelo bom andamento do processo, cumprimento da lei, comunicar ao juiz violação de direito ou prejuízo, parecer sobre reclamação, não é, de interessado, requerer eventualmente convocação de assembleia, não é, fiscalizar, ou seja, é importante que você saiba, o comitê de credores ele tem atribuições eminentemente fiscalizatórias. O comitê de credores ele existe para fiscalizar aí tanto o devedor quanto eventualmente, não é, a massa falida, como também fiscalizar aí a execução do plano de recuperação judicial, se e for o caso, e mais, velar pela legalidade, pela probidade dos procedimentos aí feitos nos processos. É muito importante que você fique com isso, né? O comitê de credores é órgão para fiscalizar, tá? Bom, natureza jurídica do comitê de credores. A gente começa a perceber ela no artigo 28 e a gente vê a justificativa no artigo 29. Repare como a gente já tinha dito, o comitê de credores ele é órgão facultativo. Eu posso constituir, mas posso também não fazê-lo, e se eu não fizer, isso não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para o processo. Olha o que a gente tem no artigo 28, tá? Não havendo comitê de credores, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições. Voltando para a tela anterior, repara, tudo isso aqui, ó, se não tiver o comitê, passa a ser de responsabilidade do administrador judicial, menos essa aqui, ó, menos a atividade de fiscalizar, né? Menos a atividade de fiscalizar o próprio administrador judicial. Essa atribuição é repassada para o juiz, essa que está marcada aí com X, tá?
todas as outras, né, atribuições do Comitê de Credores são de responsabilidade do administrador judicial, caso o Comitê de Credores não seja constituído. E por que ele normalmente não é constituído? A justificativa está no artigo 29. Olha como é que ele começa. Os membros do comitê não terão sua remuneração custeada pelo devedor ou pela massa falida. Ou seja, né, salário aí dos membros do comitê de credores não fica na conta do devedor do processo. Seriam os próprios credores que precisariam assumir o ônus de remunerar esses caras. E aí é aquilo, né? Você já está com dinheiro empipinado dentro de um processo de falência, sem saber se você vai receber ou não. Você vai empatar ali mais dinheiro, não faz muito sentido, né? Isso é uma das coisas que justifica não acontecer na prática comitê de credores. Mas vejam, né? As despesas aí realizadas para a realização de qualquer ato do comitê previsto na Lei 11.101, desde que devidamente comprovadas e autorizadas pelo juiz, né, vai ser ressarcida aí, atendendo à disponibilidade de caixa da falência ou da recuperação. Tá? Os gastos ali com a atuação do comitê, isso, né? Se está comprovado e o juiz autorizou, o processo paga. A massa falida paga, o devedor paga, dependendo do processo. Agora, o salário dos caras serão os credores que se nomearem, precisarão, evidentemente, pagar, tá? Bom, cara, para a gente finalizando, vamos então aqui responder umas 4 questões que eu estou trazendo para você, tá? 2 questões aí do exame de ordem e 2 certo e errado de provas jurídicas aí da CESP, tá? Para a gente fazer, então, o fechamento dessa aula aqui. Olha a primeira questão aí para a gente comentar, do 25º exame. Concessionária de veículos Primeira Cruz Limitada obteve concessão de sua recuperação judicial. Diante da necessidade de alienação de bens do ativo permanente, não relacionados previamente no plano de recuperação, foi convocada a Assembleia Geral de Credores. A proposta de alienação foi aprovada em razão do voto decisivo da credora Dutra e Corda Representações Limitada, cujo sócio majoritário, P. Dutra, tem participação de 32% no capital da sociedade recuperanda, com base nesse caso, tá? Repara aqui, tá? Primeiramente, não precisava haver a convocação dessa Assembleia Geral de Credores para alterar o plano, tá? O juiz pode, a gente estudou isso ainda lá na época da AV1, se a alienação do ativo permanente não está no plano, pode o juiz autorizar, tá? Nada impede realmente de acontecer uma Assembleia de Credores, mas ela seria desnecessária nesse momento, porque poderia o juiz autorizar. E aí, qual é o deslinde da coisa aqui? O pepino é justamente esse, né? O voto decisivo foi de um credor cujo sócio majoritário tem participação de 32%. O que a gente precisa perceber? Letra A. A decisão é nula de pleno direito, pois a pretensão de alienação de bens do ativo permanente não relacionados ao plano enseja a convolução da recuperação. Não, tá? A decisão, ela não é, vamos dizer assim, a decisão ela não é nula de pleno direito, não. Ela poderá, vamos dizer assim, vir a ser invalidada, tá? Mas ela não é nula, não é anulável, nada disso, né? Decisão aí, a priori, plenamente válida, apesar de você poder se mostrar contrário a ela e vir a invalidá-la no futuro, tá? Letra B. O voto da sociedade Dutra e Corda
representações, não poderia ter sido considerado para fim de verificação do quórum de instalação e de deliberação. B de BOP é o item a ser marcado aqui, de acordo com o artigo 43, erros das outras. Letra C, a decisão assemblear é anulável? Não, ela é invalidável. Não é anulável, ela é invalidável. A priori ela está ok. Pois a sociedade Dutra e Corda Representações Limitada, como credora, não poderia ter participado e nem proferido voto na Assembleia Geral. Cara, aqui o erro está na sutileza, tá? Ela pode participar sem direito de voto, tá? Lembra aquilo que a gente falou. Eu tenho a participação propriamente dita, que é quando o seu crédito é considerado para efeito de quórum e você tem aí direito de voto, e eu tenho a participação por assistência, em que o seu voto não é considerado, você não pode votar e o seu crédito não vai ser contado para efeito de quórum, tá? Então, ela poderia ter participado, né, na condição de mera assistente, tá? E letra D, a Assembleia é nula, pois a autorização para alienação de bens do ativo permanente não relacionadas no plano de recuperação é prerrogativa exclusiva do administrador judicial. Não, cara, do juiz. Não é? Se o plano não for modificado, a prerrogativa é exclusiva do juiz. A indicação aí, não é? Vamos dizer assim, né? A indicação aí dessa autorização, tá? Segunda questão aí do 10º exame. Essa tá fácil para você, hein? Quero ver se responder para mim aí no chat. Com relação às atribuições do Comitê de Credores, quando constituído no âmbito da recuperação judicial, assinale a afirmativa correta, tá? Qual dos itens aqui, ó, dada a dica, né? Eu estou falando de atribuições de comitê de credores. Qual dos itens aí vai ser o item verdadeiro, né? Evidentemente, não pode ser outro que não o item A, fiscalizar, né? Lembre, tá? Atribuições do comitê são atribuições em nível fiscalizatório, tá? Comitê existe para fiscalizar, para velar aí pela legalidade dos procedimentos. Só para você saber, as outras 3 funções aí, atribuições, são atribuições do administrador judicial. Beleza? Show de bola. Para a gente terminar, 2 questõezinhas aí, certo ou errado, estilo CESP, tá? Primeira, de defensor aí, Defensoria Pública da União, prova de 2007. Julgue o item que segue quanto à falência, recuperação extrajudicial ou extrajudicial. Vem comigo. Em Assembleia Geral de Credores, no curso de processo falimentar, vale dizer, no curso de processo de falência, o titular de crédito derivado da legislação do trabalho votará com o total de seu crédito, qualquer que seja o seu valor. Meus amigos, esse item, ele é um item certo, tá? Ele é um item certo. Por quê? Estou falando de processo de falência, tá? No processo de falência, a gente segue a regra geral. Voto de acordo com o total do crédito, qualquer que seja o seu valor, de maneira proporcional. Apenas no processo de recuperação judicial, para aprovar ou modificar o plano, que o titular do crédito trabalhista vai fazer a votação per capita, cada credor um voto, tá? Próxima questão aí, analista do STJ, a última, saideira. Com base em assuntos relacionados ao direito empresarial, julgue o item subsequente. Em um processo de falência, uma vez constituído o comitê de credores,
será obrigatória a criação do livro desse comitê. Até aqui está verdadeiro. Tá? No caso de recuperação judicial, a criação do livro será facultativa. Aqui errou. Tá? E isso torna falso. Vai fazer o comitê de credores? É obrigado, necessariamente, tá? É obrigado, necessariamente aí a realização, né, a escrituração do livro de registro de atas de reuniões, tá? Beleza? Bom, deixa eu voltar aqui pros slides, tá? Para vocês dizer o artigo dos gabaritos. Cara, deixa eu ver se eu localizo aqui jogo rápido para vocês, Lani. Sobre aí o livro, que eu já estou aqui olhando o comitê de credores. Deixa eu ver se eu encontro isso aqui de maneira muito rápida, para a gente não perder tempo, senão eu passo para vocês em separado, tá? Deixa eu ver se eu encontro isso aqui rápido. Eu vou procurar e colocar para vocês em separado, tá bom? Para a gente não ficar perdendo tempo aqui comigo procurando fundamento legal, tá? Então é isso, cara. Deu para acompanhar? Deixa eu voltar aqui para a tela principal, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Vamos nós. Meus amigos, deu para acompanhar aí a aula de hoje, né? Tudo ok aí para todo mundo, né? Nenhum problema aí, deu tudo certo aí. Então é isso, vou terminar aqui a gravação, tá? Fico aí na disponibilidade de vocês de eventualmente tirar qualquer dúvida, a gente até pega, né? O Slane, agora assim que eu terminar a gravação, a gente procura aqui, eu já te indico os fundamentos legais, tá? De resto, aí mais algum questionamento da turma sobre a aula de hoje, sobre alguma coisa? Não. Lembrando para vocês que estão aqui e para quem vai assistir essa aula, tá? A nossa prova vai ser no padrão da AV1. Eu vou colocar no Unifor Online, possivelmente entre os dias 22 e 23. Você vai ter até o dia 29 para responder, tá? Vai ter até o dia 29 para me mandar de volta. Os fóruns até a aula 10 vão até o dia 22. Fórum de aula 11 e de aula 12 vão até o dia 30 ou 31, se não me falha a memória, o último dia do mês, tá? Beleza, então é isso. Interrompendo aqui a gravação.